O vereador, quando ele entra, ele deve entrar com o pensamento de querer mostrar trabalho. Então eu vou criar várias leis aqui, só que automaticamente quando tu cria uma lei, tu cria uma regra e tu gera uma burocracia. Sim. E muitas vezes o poder público não tem nem condições de fiscalizar essa lei que está sendo aprovada, ou por falta de equipe, ou até por falta de discernimento de uma lei que está sendo aprovada. Às vezes uma lei anula a outra, né? Exatamente, ou prejudica a outra. Né? Então eu acho que assim, a gente deveria realmente propor uma revisão no Código Legislativo Municipal e um revogaço de várias leis inúteis que nós temos aí, que é um peso para a sociedade. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Ô, Jimmy. Aí, mas... Segundo episódio do dia, primeiro assunto, comunicação. Foi. E agora? E agora a gente vai falar sobre inovação. Da cidade, em particular, de Florianópolis. Exatamente. A gente já conversou com algumas pessoas que trabalham pelo desenvolvimento da cidade, né? Já estiveram aqui com a gente o Topazio, o prefeito, o Célio Bernardi da CIF, o Marcelo Fetti, secretário de Inovação do Estado. E tem uma parte de gente querendo ajudar Florianópolis a transformar numa tremenda de uma cidade, né? De chegar Exato. e fabricar uma referência para um Brasil todo e para o mundo. E a gente quer isso também, né? Opa, faz parte, é nosso lado também, né? Exatamente. A gente está recebendo hoje aqui Juca Martins. Ele tem um papel desempenhado na cidade de ajudar as pessoas a se aproximarem do poder público e resolverem os seus problemas no seu cotidiano. Tem uma atuação também no setor de entretenimento e eventos. E recebendo também Juliano Pires, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui na cidade de Florianópolis, para a gente conhecer a história de vida deles e saber o que eles estão fazendo para fazer a Floripa se tornar essa tremenda cidade que o Ferrari acabou de citar. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Bom, acho que o prazer é todo nosso, né, em estar podendo participar de um canal de comunicação tão alvejado por várias pessoas da cidade aqui. A gente tá muito chique, né? Então. Não, eu até brinquei com o Ferrari uma vez, porque o Topazio veio aqui porque uma vez vocês botaram uma enquete. Vamos trazer pessoas de gabarito aqui. Daí eu cheguei e comentei, cara, leva o Topazio, pô. Ele era vice-prefeito na época ainda. E tem uma história muito massa de vida, assim. Ele é sensacional. Não, mas legal, cara. Foi doida. A história dele é doida, realmente. Eu acho bacana também a questão da energia dele, né? De chegar e produzir conteúdo, mas que é sempre de paz, assim, para poder chegar e fazer as coisas que ele quer executar. Eu que tenho produção de conteúdo ativa nas redes ali, não é fácil. É difícil, né? É difícil. Mas, Juliano, você não tá muito nas redes sociais, assim, ou... Graças a Deus. É blogueirinho. Eu sou low profile total. Mais low profile. Porque às vezes a gente instiga ele ali. Aí vai. Mas tu não curte, tu consome bastante conteúdo, só não posta? Consumo bastante. É uma obrigação, né, do secretário estar sempre a par aí do que está acontecendo. Mas antes eu queria agradecer o convite de vocês aí para participar da mesa aqui. Falar um pouquinho sobre inovação na cidade, né? Eu já sou considerado um dinossauro da inovação na cidade. Mas vamos lá. Um precursor. Um dos, né? Mas tem muita gente boa aí que participou desse processo ao longo dos anos aí. Eu gostei falar um pouquinho. Eu gostei dessa tua referência ao fato de ser dinossauro. Eu acho que é bacana a gente verificar como é que tá a trajetória da cidade, assim, como é que a coisa está caminhando. Eu sempre falo um comentário falando assim, se a gente já fez isso nos últimos 10, 20 anos, o que a gente vai fazer daqui a 10 a 20 anos a partir de agora, né? Então, fabricar essa referência é bacana, né? Como é que te imagina a cidade, como é que era a cidade há 30 anos atrás? Tens noção, assim? Não, eu até tive a oportunidade de participar muito dessa atividade, né? Dessa virada de chave da cidade. E o que era na década de 80 um dos principais entraves da cidade, porque a cidade não podia ter indústria, né? Então nós tínhamos boas universidades e todo o material humano que nós produzimos dentro da cidade, ela acabava sendo exportada para outros centros urbanos pela falta de indústria. Então esse ponto fraco, essa fraqueza da cidade... Era uma cidade de servidor público e turismo, tinha essencialmente. Telesc, não sei o quê. Quem fazia engenharia, quem fazia computação e coisa parecida, era para achar uma vaga nesses locais, né? E o que acontecia é que nós tínhamos, por exemplo, uma engenharia mecânica aqui que era uma referência no mundo, né? Uma das melhores da América Latina. Aí tinha que ir para Joinville. O cara ia para outro lugar e encontrar um emprego melhor do que aqui, porque aqui não podia ter indústria. Tradição de indústria, né? Então ali começou um movimento muito interessante e isso foi um pouquinho início da década de 90, ali, quando os primeiros computadores, os PCs começaram a chegar na cidade. E aí começaram, obviamente, a serem colocados dentro da universidade. Minha matrícula na universidade é 94.2, então eu peguei bem essa virada. E o que aconteceu na época é que algumas pessoas que trabalhavam em órgãos públicos, tipo o Banco do Estado de Santa Catarina, Telesc, Celesc, eles começaram a ver oportunidades com a vinda dos primeiros PCs e assim, opa, nós temos o know-how dos órgãos públicos, temos agora a chegada
as primeiras chegadas do PC, pô, vamos montar nossas empresas e vamos ficar em Floripa. Né? Sim. Então ali foi a primeira girada de chave que a cidade deu, porque assim, ninguém queria sair daqui. Claro. Né? Cidade boa de morar, lugar maravilhoso com praia, só que o cara era obrigado a fazer um movimento. E aí a tecnologia passou a ser uma alternativa muito viável para as pessoas permanecerem aqui. E combinou muito com o turismo, né? Com a indústria limpa. Mas era a época da Distro, Softplan e coisa assim, as empresas estavam sendo montadas naquela Exatamente. A própria Nexera, né? Nexera. Os sócios são originários do Banco do Estado de Santa Catarina, então esse pessoal com aquele know-how, obviamente, se apropriou da oportunidade. Só que, digamos, a cidade não estava querendo ajudar, de certa forma estava... Eu me lembro, até recentemente eu tinha dificuldade para chegar e ter um CNPJ regularizado na cidade. Mas o foco da cidade, quem estava no serviço público, era muito de tentar apoiar o turismo, apoiar a construção civil. Não tinha nada a ver com tecnologia, a cidade não tinha esse DNA. Não. E agora, hoje, Florianópolis, a maior arrecadação do município é a tecnologia, né? É tecnologia seguida de saúde e depois turismo. Quando é que tu acha que o Estado teve esse insight de chegar e verificar que a gente tem que dar apoio para isso? Eu acho que não partiu muito do Estado. Eu acho que o Estado foi levado a, né? Mas eu acho que uma entidade que teve muita ascensão sobre isso foi a Fundação CERT, na época, que era vinculada à Universidade Federal, que teve ali uma capacidade de envolvimento de algumas lideranças políticas na época. Então, o Dilmário Queiroz participou muito dessa fase, o próprio professor Derrout. Então, tiveram algumas figuras vinculadas à academia e ao setor público que conseguiram fazer o pivotamento disso. E aí eles conseguiram fazer aqui no Parque Tecnológico Celta, foi uma das primeiras incubadoras do Brasil, e durante muito tempo foi uma das principais referências em termos nacionais. E ali começava um movimento um pouco mais progressista na questão da inovação. Então, a cidade meio cresceu a partir daquele núcleo ali. E aí, obviamente, a pujança e a própria qualidade do nosso material humano, eu acho que tem muito a ver com esse crescimento da inovação na cidade. Na tua trajetória, em que momento você começou a empreender como empresa de tecnologia, né? Escolheu esse caminho para seguir? E em que momento você percebeu que podia cumprir um papel também no sentido de política pública para fomentar o ambiente de tecnologia? Ou isso é algo que só aconteceu muito depois, assim? O teu foco foi muito voltado para a empresa? Essa tua pergunta me lembra o Ariano Suassuna, né? Que perguntaram para ele um dia por que ele era advogado. Ele assim, cara, porque na minha época só tinha 3 profissões: engenheiro, médico e advogado. E eu não dava para abrir lagartixa. Não sabia nada de matemática, então fui ser advogado. E eu me lembro que a minha decisão na época foi um tio meu que trabalhava na Celeste, que trabalhava na área de CPD na época, né? E eu olhei aquilo assim, cara, também não consigo ir para a área de saúde. A parte de engenharia também não me interessava muito. Tá aí um local que eu quero, mas sem muito aquela noção de que a inovação teria todo esse destaque naquela época, em 1992, 93. Ainda muito distante, então... O teu sonho de vida era ter uma empresa, era trabalhar para uma empresa? O empreendedorismo sempre me motivou, assim, né? Tanto é que logo que me formei, em 1998, tive uma oportunidade de viajar para o exterior, fiquei 5 meses no Canadá, e na volta, cara, pai, eu vou tentar, meu pai feliz da vida, né? Porque na minha família eu nunca tive nenhum tipo de empreendedor. E ele feliz da vida, porra, até que enfim vai ter alguém inteligente na família que vai empreender e não Normalmente é o contrário, né? Os pais criticam, não estimulam. Vai fazer concurso público. Meu pai muito visionário. Meu caso foi assim. Meu pai muito visionário na época, daí voltei, na época pedi R$6.000 emprestado para ele. Foi o que deu para comprar uma mesa, uma cadeira, um computador e, cara, a partir dali começar a vida de empreendimentos, né? Isso há 24 anos atrás. Então, hoje eu me sinto realmente um cara realizado, assim, saí do nada realmente, né? Família não tinha ninguém, não tinha nenhum empreendedor, não tinha nenhum político. E aí galguei meu espaço tanto na parte profissional, depois trabalhei um pouquinho no terceiro setor, cheguei a ser vice-presidente da associação comercial aqui durante 6 anos. E aí, devido a essa minha participação no terceiro setor, fui convidado em 2016 para compor ali a equipe do Jean, né, a equipe do prefeito Jean. E como é que foi isso? Tipo,
Muito empresário pensa assim, pô, já é difícil montar uma empresa, tem que cuidar dos problemas da própria empresa, funcionários, coisa parecida, aí alguém te chama para, não, vamos tentar ajudar todos os demais. Como é que é isso, assim, tipo, de se dividir? A história é um pouco engraçada, assim, né? Porque em outubro de 2016, e como eu era vice-presidente da CIF, eu fui convidado para ser os velhões da CIF, né? Seu Alaor, Demetri, Dilvo Tirlone, pô, essa turma aí que ocupou o espaço durante muitos anos. Juliano, tu vai ser o próximo presidente, é o caminho natural. E eu vinha de 15 anos de voluntariado na CIF. Eu comecei em 2001, porque eu entrei na CIF muito em função de não ter uma referência familiar para me ajudar, né, nas principais decisões. Queria buscar referência, pessoas que tinham os mesmos problemas que tu tinha. Os mesmos problemas, e na época tinha CIF Jovem, então eu entrei vice-presidente, depois fiquei presidente, aí o Alaor Tissot, um cara dispensa comentários aqui na cidade, olhou para mim e falou, para mim e para o Sander, na época que era presidente da CIF Jovem, cara, eu vou mudar o estatuto e agora a CIF Jovem vai ter uma cadeira na diretoria executiva da CIF. E a gente, pô, ótimo, né? Que legal. Até então isso não tinha. E aí eu comecei ali uma carreira dentro, não é carreira, né? Porque era voluntariado, a gente não recebia para aquilo, mas eu comecei uma carreira dentro da associação comercial. E aquilo me deu muita bagagem, porque a gente começou, e eu principalmente comecei a ter muito contato com grandes empresários, né? Então, o meu contato era próximo, eu participava das reuniões mais, assim, mais truculentas que tinha, então aquilo foi dando um pouquinho de... E em 2016, o que aconteceu é que quando eles me convidaram para assumir a presidência, a minha empresa estava me tomando muito tempo, então eu fazia muitas viagens e chegou uma época que eu, assim, cara, eu preciso realmente dar uma parada, porque não estava dando, assim. E tomei uma decisão de não ser presidente no dia 20 de outubro, eu acho, de 2016. E no dia 26 de dezembro, eu recebi uma ligação do Jean e do Doreni Caramori, que é um grande amigo aqui da cidade. A gente precisa tomar um café contigo. Eu pensei comigo, cara, deve ter dado algum problema na CIF, alguma coisa, vamos lá. Não, a gente quer te ter no governo. O problema era muito maior que ele esperava. Assim, eu saí de um problema de 1x, você quer botar um problema de 20x? Eu tô fugindo, não tô procurando. Não, a gente precisa, a gente quer. Então na realidade não fosse convidado, fosse convocado. E, cara, e assim, tá, mas quando é que eu preciso dar a resposta? Daqui a 2 dias. Assim, tem mais alguma notícia boa? Não, até pior. Eu só vou conseguir te nomear a partir de março. Porque a prefeitura está quebrada e eu não consigo pagar o teu salário. Tem mais alguma notícia boa para me dar? Então a história é um pouco engraçada, assim, e aí conversei com, né, fui para casa, conversei com a minha esposa, conversei com meus pais, principalmente com o pessoal da minha empresa, e todos, Juliano, é um cavalo encilhado que pode não passar nunca mais, e acho que tem que aproveitar a oportunidade, e cá estou eu, né? Obviamente que lá no começo tinha bolsa de aposta dentro da prefeitura para saber quem ia ser exonerado primeiro, e com certeza eu estava entre os top 3. Conseguiu resistir. Eu acho que pensa na seguinte situação, né? Entrando na vida pública sem nenhuma referência, sem ter nenhum tipo de apadrinhamento político, né? Você tem que aprender a ser um animal político fazendo isso, não? Não. Porque ele fala que ele é animal político, ele vai ser bonzinho pra todo mundo. Não, isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? Eu tinha as pessoas, os amigos que me perguntam assim, pô, Juliano, estavas com a tua empresa lá bonitinha, que diabo tu fosse fazendo, né, na vida pública? E eu tinha uma dúvida muito assim, cara, será que dá para um cara normal, um cara de bem, poder fazer alguma coisa de bom em âmbito público? E hoje eu tenho convicção absoluta, 100% que dá. 100%. Só que... Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas tudo bem. Não, dá. Mas dá. Tranquilamente. Eu fico pensando, porque na realidade eu acho que tem tanta puxada de tapete, assim, né, de chegar e tentar derrubar um em cima do outro com o peso político, com o esforço, que eu fico pensando assim, pô, será que vale a pena a briga? E aí talvez foi o maior aprendizado que eu tive na CIF com os caras mais velhos, né? Você tem que ter habilidades de negociação. E eu falo muito isso pro Juca, ele custa aprender isso. Ele bota a cara a tapa? Você tem que saber comprar as brigas. Né? Tem briga que naquele time não dá para ser comprada. E outras brigas que dá. Então esse jogo de cintura, né, que eu acho que a CIF me deu muito, né, depois de 16 anos, eu acho que isso me ajudou bastante a me preservar, né, enquanto indivíduo, e a me manter dentro do jogo, dentro do cenário, da melhor maneira possível. É isso que eu ia comentar, né? Porque a tua história dentro da CIF já te formou como um político, digamos assim, né? E nada mais é do que estabelecer relacionamento, saber conseguir conciliar os interesses, as vontades, as necessidades
aquilo que precisa ser entregue efetivamente de valor para a comunidade. Tu compra muita briga, Juca? Eu tento não comprar tantas assim. Mas assim, isso que o Juliano falou é um fato, né? Porque quando a gente está na gestão pública, vem muitas oportunidades de projeto para te embarcar e às vezes tu esbarra em pessoas ou burocracias que tudo tem seu tempo, né? Então o Juliano sempre fala, cara, calma, não deu por aqui, a gente vai por ali, e a gente vai achando esses caminhos, e eu sempre falo, né, a gente que faz o certo acaba sempre prevalecendo, né? Por mais que a burocracia seja grande, por mais que esteja empecilhos, a gente sempre consegue seguir um caminho e fazer algo realmente relevante para impactar as pessoas. Sim. Juca, acho que o Juca poder contar um pouquinho da história. Quer que contasse pra gente ali que tu era um cara de festa, de zoeira e coisa parecida. Teus pais não queriam que tu empreendesse? Então, cara, o que acontece, né? Sou filho, meu pai é editor de imagens da Globo, né? Sempre morou fora, mas sempre veio pro Brasil uma vez por ano para ter contato com a família. Minha mãe, servidora pública federal a vida inteira, sempre quis que eu seguisse esse caminho, né? Não, meu filho, tem que fazer um concurso, porque é concurso. E eu sempre fugindo disso, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E aí, os primeiros passos do empreendedorismo que eu dei foi realmente no setor de entretenimento, onde eu comecei vendendo ingresso, me tornei promotor de uma das maiores casas aqui que a gente tinha, que era o El Divino, e dali começou a fortalecer algo que eu prezo muito hoje, que é o relacionamento, que é o networking, mas desde pequeno eu sempre tive uma vontadezinha, sempre quis ser meio que político, ser prefeito, eu brincava com a minha mãe, né? Então ela falava, não, meu filho, isso aí dá muito trabalho, se quiser ser político, vai pelo menos para um legislativo. Mulher inteligente. Mas eu sempre tive uma veia empreendedora, né? Então esse sonho tinha acabado de ficar de lado e eu sempre busquei empreender na vida da iniciativa privada. Então chegou um ponto que eu montei uma empresa, né, em 2018, que foi a grande virada de chave da minha vida, que era a Super Salads. Eu fui diagnosticado com alguns problemas de saúde, então eu tive que me reconstruir para poder ter mais qualidade de vida. E a gente sabe que não é um processo fácil de acontecer. As pessoas que passam por isso têm que passar por toda uma reeducação, se superar dia após dia, e daí saiu o nome da empresa, que era Super Salads. Foi quando isso, mais ou menos? Isso foi em 2018. No final de 2017 eu comecei os planejamentos, né? Acho que 2017 foi um dos grandes anos de virada de chave da minha vida, até porque nós que trabalhávamos no setor do entretenimento não éramos muito valorizados profissionalmente, e isso eu acho um erro, porque são profissionais que se dedicam para ver o sorriso no rosto das pessoas. Por trás de uma festa sempre tem um grande envolvimento, tem muitas pessoas que trabalham no setor, até o Juliano é grande amigo do Doreni, e ele sabe. O Doreni esteve aqui com a gente, bater um papo. Então... Só que a noite também acaba com a vida da pessoa, né? A saúde, pô, fica a noite toda fora, fica... É só tu ver o shape. Aí ele teve que compensar com a salada, então. Só um pouquinho com a salada. Ele deu uma freada, e foi justamente por esses motivos, né? Que eu acabei saindo da vida noturna e empreendendo de dia, e acho que foi a maior realização da minha vida. Cheguei a ter uma empresa ali com 7, 8 funcionários. Então era algo que realmente te desafiava dia após dia. E assim como o Juliano, no começo eu também não tive grandes referências dentro do empreendedorismo, né? Então, ao contrário, ao invés de entrar numa associação, eu sempre busquei me especializar muito com pessoas referências, não só na área de atuação de restaurantes, mas sim de empreender de fato, né? Eu sou daqueles defensores de que o empreendedorismo é um estado de espírito, em que quando você está empreendedor, você atinge um nível de resolução de problemas. Então, a gente consegue... O dia todo, o tempo todo, um problema atrás do outro e um mais difícil que o outro. Mas será que isso não deveria ser a natureza humana, o fato de saber empreender? Porque, na realidade, a gente parece, de certa forma, o processo de educação faz um processo de tentar conformar as pessoas para parar de fazer loucura, assim, de chegar e ficar experimentando coisas diferentes. Você fica conformado pelo processo educacional para não assumir riscos. E, de certa forma, vai que a criança, quando é brincando, está sempre brincando, pulando coisa, fazendo malabarismo em brinquedos e coisa parecida, arriscando a própria vida. E aí parece que a educação ensina a gente a não fazer mais isso. E aí tem que recuperar isso depois, quando vai empreender? A OMS ali, a OMS não, a ONU, eu
participei de uma capacitação que é aplicada pelo Sebrae aqui, que é o Empretec, aonde eles desenvolvem as tuas 16 habilidades empreendedoras. E eu vejo que são habilidades que as pessoas realmente nascem com elas, mas que ao longo do tempo a sociedade vai te blindando e vai te levando para aquela situação de cabresto, não tem? Eu tenho que fazer isso. E assim, tem que fazer concurso público. Até dentro da escola, sabe? A receita é assim, ó, tu tem que pegar, arranjar um bom emprego, estudar, arranjar um bom emprego, casar, ter um filho, cuidar desse filho, aí pode morrer. Porque assim, isso aí, esse é o objetivo. Eu vejo que hoje a sociedade ela te empurra, e a escola também, para te ser um aluno para passar no vestibular. Eles não te preparam para a vida. E isso a gente conversa muito na secretaria, né, Juliano? Através de um projeto que nós temos de educação financeira, que a educação financeira é um passo para te mudar a vida de uma pessoa e preparar ela melhor para o mundo real. Porque aquilo ali é a vida das pessoas que é impactada diretamente. Por menos dinheiro que passe nas mãos de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, por exemplo, ali passa dinheiro. E melhor ela tem que saber aproveitar esse dinheiro. Então, na escola, eles não ensinam você a ser um adulto preparado para a vida. Eles ensinam o beabá ali para ter o título ali. Nós passamos 30 pessoas no vestibular, 10 pessoas, 5 pessoas. E aí tem um desafio, né? Você, dentro do serviço público, dentro de uma estrutura que teoricamente tenta ter uma estrutura de preservação de poder e controle, tentar ensinar a sociedade a assumir riscos. Né? É engraçado que fica uma coisa meio contraditória. E assim, desde que eu montei a minha empresa, eu sempre gostei muito de repassar o conhecimento que eu tive, né? Porque eu fazia cursos bons de capacitação na área de gestão, de empreendedorismo, aí sempre conversava com amigos, e aí automaticamente isso ia expandindo no network. E numa época que eu nem sabia o que era network direito. E a salada? Tá comendo salada ainda, não? Não, dei uma paradinha, né? A gente teve uma conversa com o Maquel... O Ciro Campos. O Ciro Campos ele vai dizer pra ti que a salada faz mal. Cara. Brócolis é tóxico. Brócolis é tóxico. Mas assim, esse porque muita gente acha que quem entra no setor público tem uma vida fácil, que é só mordomia, né? E no entanto, quem trabalha para valer, né? A gente quase não tem tempo de nada, né? Tem dia que eu e o Juliano vamos almoçar 4 horas da tarde. Quando almoça. Quando almoça. Como é que é lidar, Juliano, com as pessoas demandando as coisas para você, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, que a gente tem uma visão que as pessoas querem que as outras resolvam as coisas por elas, né? Elas não assumem a responsabilidade de resolver a sua própria vida, de entender que eu sou responsável pela minha própria vida. E acabam transferindo isso. E a sociedade foi acostumada a transferir isso para o poder público, né? O Estado vai cuidar de mim. E isso gera uma cobrança que às vezes é infundada. É um hospício, na realidade. Eu pensei que ele ia ajudar, tentar compensar o teu negócio, ele chegou e bateu. É um hospício. E é pior do que isso, né? Porque eu, no meu telefone aqui, eu recebo pelo menos uns 10, 15 pedidos por dia, e às vezes de amigos, e se você não responde, o cara deixa de ser teu amigo. Assim, é um negócio maluco isso, porque às vezes não faz nem parte não tá na tua alçada, não é responsabilidade da secretaria. Porque o poste da minha rua tá sem luz. Pô, resolve pra mim, hein, cara? Então, cara, eu quero um dia ter capacidade de escrever um livro dessa minha passagem, porque, cara, teve histórias maravilhosas, algumas engraçadas, outras tristes, mas é impressionante, é um hospício, assim, né? A quantidade de demanda que chega pra gente. Que tipo de situação, assim, tudo. Lâmpada no poste da minha rua queimada. Cara, eu tô com uma árvore aqui que não deixa eu passar no meio da rua. A lajota, o bueiro tá... Talvez a gente critica, né, que as pessoas escolhem mal as pessoas que são eleitas, né? Escolhe mal seus representantes públicos. Não, isso é fato. Mas às vezes as pessoas não sabem nem para que aquelas pessoas estão lá. Exatamente. Então acho que começa aí antes, né? Se teve uma coisa positiva nos últimos anos com essa dicotomia que a gente teve entre direita e esquerda, é que eu acho que a gente começou a olhar um pouquinho diferente o lado político, né? Se teve alguma coisa positiva, eu acho que foi isso. Então hoje a gente sabe, igual o time de futebol, a gente sabe escalar quem é que está no Supremo Tribunal, né, de Justiça.
os próprios políticos começaram a ter receber um pouquinho mais de pressão. Exposição pública também. Mas eu acho que a rede social aproxima muito o político exato. da Pode sociedade. mandar um direct ali para o político que tu quiser, né? Mas eu tenho convicção de que falta um conhecimento da população no que diz respeito ao legislativo. Eu acho que o legislativo ainda... Eu tinha um amigo que me falava que, cara, a gente só vai mudar a cidade quando a gente souber votar em vereador, em deputado estadual e federal. Porque fica distante, né? Tanto é que a mãe do Juca sugeriu que ele fosse pro legislativo, ou seja, pra ficar longe do problema, né? Digamos assim. E eu acho porque o executivo tá mais na linha de frente. É o olho do furacão. Ali tá a solução dos nossos problemas, né? E o pessoal hoje, um dia antes, ele não sabe para quem vai votar para deputado estadual, deputado federal, e ele liga para um amigo, cara, quem é que tu vai votar? Cara, vota no X, o cara vai lá e vota no X. Mas a gente também tem a imagem do papel legislativo é muito estranho, porque a gente olha, tem aquele monte de gente que fala sem parar, mas não resolve problema nenhum, mas que faz um monte de lei que não faz o menor sentido, mas que implementa, a gente tá vendo aqui, né, leis que eles chegam e... A lei do Batman? Faz uma lei que eles botam como proposta na noite e no dia seguinte já tem que votar e não sei o que, tá tudo atropelado, gente empurrando coisa, tipo, a sensação que parece um hospício também. E eu acho que é a falta de qualidade, né, muitas vezes que a gente tem nesse legislativo que faz com que essas leis que às vezes não tenham nem pé nem cabeça, que eles entrem em vigor, o que atrapalha às vezes o mercado, né, o mercado de trabalho, as empresas. A gente tem leis absurdas aí, né? Pois eu acho que ele tá falando do Batman, tem uma lei do Batman, é isso? Não, assim, o que eu vejo? Dia do Batman? O vereador, quando ele entra, ele deve entrar com o pensamento de querer mostrar trabalho. Então eu vou criar várias leis aqui, só que automaticamente quando tu cria uma lei, tu cria uma regra e tu gera uma burocracia. Sim. E muitas vezes o poder público não tem nem condições de fiscalizar essa lei que está sendo aprovada, ou por falta de equipe, ou até por falta de discernimento de uma lei que está sendo aprovada. Às vezes uma lei anula a outra, né? Exatamente, ou prejudica a outra. Né? Então eu acho que assim, a gente deveria realmente propor uma revisão no Código Legislativo Municipal e um revogaço de várias leis inúteis que nós temos aí, que é um peso para a sociedade. A gente precisa de menos burocracia e mais desenvolvimento. A nossa secretaria ela tem muito esse perfil, né, de propor o desenvolvimento na cidade, o desenvolvimento econômico, né? Tanto é que nós temos atuações bem importantes para desburocratização, em parcerias até com o próprio Sebrae, onde a gente consegue transformar Floripa numa cidade mais simples. Eu acho que esse é o caminho total para uma cidade que é inovadora. A inovação ela não se cria em ambientes burocráticos, então quanto mais nós puxarmos para esse ambiente simplificado, mais a gente vai favorecer esse ecossistema maravilhoso que nós temos aqui de startups, de empresas de tecnologia que estão vindo, dos dinossauros que aqui estão, né? Na mesa, inclusive. Em 2017, inclusive, quando nós entramos na prefeitura, o próprio prédio aqui da CAT, ele não tinha alvará de funcionamento. Então, em 20 dias, nós resolvemos o problema. Sim. Então, esses tipos de situações assim que fazem com que as coisas vão para frente é que a cidade precisa. Nós pegamos em 2017 uma média de abertura de empresas com 78 dias para você abrir uma empresa em Florianópolis. Sim. Hoje nós conseguimos trazê-la para 4 horas. Então, hoje, as cidades avançaram muito nessa questão. Eu me lembro de histórias de gente comprando o CNPJ de outra empresa que está teoricamente fechando, só para não ter o trabalho de ter que abrir uma nova. E já tem o histórico ali de uma credibilidade construída. É uma coisa maluca isso, né? Mas hoje já melhoramos bastante nesse aspecto. Tu pega tudo, pega história, até briga de CLT, alguma coisa parecida. Não é bom comprar CNPJ velho. Não, claro. Tu tem esqueleto que tem que carregar. Carrega o passivo todo dia. O passivo não é só ativo. Toda a história é boa e ruim. Hoje Florianópolis, para vocês terem uma ideia, é a segunda cidade mais empreendedora do país, só perde para São Paulo, que é difícil competir com São Paulo, né? Pela pujança, pelo nível de economia que tem lá. Mas eu vou dizer, tá, Juliano, Juca, a gente teve agora no Startup Summit, né, produziu uma série de episódios e nós conversamos com muitas pessoas do Brasil todo, líderes em segmentos, inclusive de fora. A gente conversou com uma pessoa que tem um poder de direção na Bolsa de Valores de Toronto, que está buscando inovação no Brasil. E todos eles estão impressionados com Florianópolis. Assim, enxergam o que a gente está fazendo aqui como algo diferente. Então, é evidente que existem distâncias, mas eu acho que a gente não pode mais olhar para São Paulo ou para Nova York ou para Tóquio ou para qualquer lugar como algo distante do que a gente está fazendo aqui.
Talvez a gente esteja fazendo coisas muito melhores. A gente costuma dizer, né, que Florianópolis é uma bolha, né? Aqui é a bolha da bolha da bolha do resto do país, né? E o que faz Floripa ser o que não é só esse ambiente maravilhoso de tecnologia, mas sim uma cidade sustentável, com muita qualidade de vida, com belezas naturais e, como o Juliano falou, que pulsa o empreendedorismo. Então isso atrai as pessoas para cá cada vez mais, né? Então, viver em Floripa é maravilhoso. Essa é a real. A gente nem que faz nasceu... muita propaganda, não faz muita propaganda. Esse episódio vai nacional. A gente que nasceu e se criou aqui, nós vimos, pelo menos eu ali do final da década de 90 até aqui, toda uma transformação numa cidade que era muito voltada para o setor público, né, e que virou essa maravilha toda que atrai gente do Brasil e do mundo, né? Sim, por exemplo, eu fiquei sabendo, o Topaz me comentou uma vez que no norte da ilha existe uma comunidade de 2.000 russos vivendo aqui em Floripa. Não sabia disso. Que loucura. E isso começou muito em função da... Vai passar a se chamar russos daqui a pouco, não inglês. Tem escolas no norte da ilha particulares que já dão as matérias em russo. Que loucura. Caramba, olha só. cara. Eles vieram para cá muito em função do SUS. Fazer tratamento na Rússia é muito caro, então eles vieram para o Brasil muito em função de nós termos um SUS de qualidade. Então, que interessante, cara. E a gente tem uma então, houve essa tradição. migração. E a gente tem uma tradição de receber bem gente de qualquer lugar do mundo, né? Também é um troço doido, né? Tipo, mas é difícil a gente chegar e ter inimizades assim com só não pode pisar no carro que senão ronca o bambu nas costas. Que é um troço bacana, eu acho. Eu achei essa referência do Jimmy. Eu me lembro no começo das empresas de tecnologia, tipo, a gente tá falando aqui da época de 80, 90. E o pessoal falava assim, tá, agora a cidade vai crescer quando trazer a Microsoft, quando trazer a IBM, quando trazer não sei o quê, e acabou não vindo ninguém, né? Tipo assim, né? E a gente acabou fabricando tudo com nossas próprias pernas, assim, tipo, cada degrau, cada tijolinho construído em si. Então a gente não chegou e importou nada, a gente fabricou toda a nossa própria linguagem. E aí é um troço engraçado que agora as pessoas estão querendo copiar o que a gente está fazendo aqui, né? Alguns prefeitos, coisa parecida, vêm para Florianópolis para ver como é que eu faço essa experiência lá. E assim, é engraçado porque aqui foi o reverso, né? Partiu muito da iniciativa privada e o poder público foi vendo como que poderia ajeitar as melancias no caminhão, que nem o Juliano falou anteriormente. Nós recebemos muitos gestores públicos ao redor do Brasil inteiro para vir para cá achando que é uma receita de bolo. Só que o que nós demoramos 30 anos para construir, eles querem fazer em 30 dias. Então não tem como, né? É muito da iniciativa privada. E todos que vêm para cá, eu faço parte do conselho, do comitê de inovação regional aqui da Grande Florianópolis, e nós temos o encontro das regionais dos ecossistemas de inovação. E uma das frases que eu sempre falo para eles, pessoal, vocês têm que ver qual que é a vocação econômica da cidade de vocês. Se faz sentido isso, primeiro ver como que está a abertura e fechamento de empresas, né, qual que é a vocação econômica, para daí sim vocês criarem um ambiente de inovação favorável para incentivar o principal setor de atuação de vocês. Não tem que ser um polo tecnológico só porque está na moda ser tecnológico. Exatamente. Né? Tu gera inovação para empresas tradicionais também. Mas é engraçado, mas a gente, de certa forma, não conseguiu beber muitas experiências de fora, assim, né? A gente pegou coisas boas, referências dos Estados Unidos, Israel e coisa parecida, mas a gente fabricou sempre o nosso jeito. Foi o que eu falei no começo, assim, a nossa fraqueza se transformou numa grande fortaleza. Entendeu? O fato de nós não termos indústria nos levou a procurar o espaço. E tenho convicção de que a qualidade do capital humano é que foi decisiva. Né? Eu acho que o sul do Brasil já é uma referência a nível nacional. E aí, quando nós temos universidades boas, formando muita gente boa, com uma cidade boa para viver, cara, o cara vai dar um jeito de ficar aqui de algum jeito. Exato, encontrar o caminho, né? Encontrar o caminho. Só que eu também fico pensando sobre o ponto de vista da falta de orgulho, talvez, da nossa comunidade. Assim, a gente parece que faz muita coisa, mas não canta de galo no sentido de assim, pô, tô chegando, fabricando uma coisa legal e coisa parecida, eu tenho orgulho de ter construído isso. Talvez, não sei se é São Paulo puxa, Rio puxa, a gente fica... Eu vou me permitir discordar um pouquinho, já foi muito pior. Mas hoje, Florianópolis, assim, o Juca falou uma coisa interessante, muita gente nos procura. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que nos ligam. Eu tive a oportunidade, segunda-feira, de conversar com o secretário de Tecnologia de Linhares, no Espírito Santo.
E aí ele perguntou, cara, me explica, cara, o que vocês fizeram? Cara, por favor. Aí passa o tutorial aí. Eu comecei a falar com ele. Eu tô aqui com o chat GPT aberto. Uma hora e meia de conversa, cara, no final ele assim, ó, cara, para. Nós vamos demorar muito tempo pra fazer Deu tela azul, Juliano. E eu falei pra ele, cara, não adianta tu querer fazer isso em 1 ano, 2 anos. É uma jornada longa, a gente tá 30 anos nisso. Sim. Né? E muito em função, eu faço sempre questão de repetir, que através de uma fraqueza da cidade a gente tornou isso uma fortaleza. Então, e aí de novo, é a vocação da cidade, né? Mas não é fácil também, né, Juliana? Tem uma trajetória porque enquanto poder público, você tem que entender o que está acontecendo na sociedade, ver como você pode ajudar a fomentar as boas iniciativas e fazer com que isso floresça, mas ao mesmo tempo tem que avaliar os impactos que isso tem para o contexto como um todo. Então pega um caso de inovação mais palpável, sei lá, patinete, né? Então já teve patinete, aí deu um monte de problema. Aí não teve mais patinete, daí aprimorou o modelo, daí agora tem patinete de novo. O mercado regula. É tentativa e erro. É isso. Né? Não existe a receita de bolo. A viver isso. Exatamente. Eu acho que isso é a maior prova da nossa mudança de perfil que a cidade também vai tendo aos pouquinhos, entendeu? Mas esse lado de você ter escutado pessoas procurando te faz dar uma construção de orgulho a respeito do que está sendo construído. Meu Deus, outro exemplo, ontem eu tive a oportunidade de receber uma mexicana que representa um evento em Dubai, né? Então ela trabalha para uma empresa de Dubai, Expo Dubai, se eu não me engano, e eles vão fazer um grande evento lá, estão injetando bilhões de reais, porque ela alega, na conversa que eu tive com ela, ela falou assim, Juliano, depois da Copa do Mundo, Dubai morreu, virou um deserto. E eles estão, cara, tudo que eles estão podendo fazer de botar dinheiro lá para tentar pivotar a cidade, eles estão botando, e tem dinheiro, né, petróleo, enfim. E é um deserto, né? Né? Então, e ela não iria vir para cá, e aí eu acho que é Pamela o nome da menina, que tem ali a casa em Jurerê ali de inovação, que me fugiu agora, me perdoe. House, né? House, como é que é o nome? Bom, daqui a pouco já vai me voltar aqui à mente. E ela disse assim, não, Astrid, tem que vir a Florianópolis, tem que conhecer, porque ela ia a Porto Alegre e depois ela ia para São Paulo. Nossa. E ela parou aqui. Ia perder o recheio da bolacha. E ela falou o seguinte, só o impacto que eu tive visual do avião olhando para a ilha, minha experiência já foi sensacional. A gente não tem ideia lá no Oriente Médio que existe isso aqui. E aí ela passeou um dia inteiro, a Pamela levou ela para aproveitar a cidade, e a gente conversou, eram umas 2 horas da tarde. Ela falou assim, cara, eu não iria voltar para o Brasil, mas em 4 de novembro eu estou de volta aqui para passar uma semana e conhecer melhor o ecossistema, porque eu não vi nada igual no mundo. É interessante, né? Cara, então essas coisas nos colocam assim, cara, nós estamos no trilho. Sim, mas ao mesmo tempo é um troço engraçado, porque ela parece que descobriu. Eu também já tive várias pessoas vindo aqui na Cátia. Mas isso é um movimento que eu fiz com ela. Sim. A Cátia faz com mais. Mas eu já vi várias pessoas falando assim, cara, eu não tinha noção. Quando depois eu vim aqui, eu vejo internet, vejo não sei o que, vejo notícia, não sei o que, mas quando eu vim aqui, eu não tinha noção do que vocês estão fazendo aqui. É engraçado ao mesmo tempo que a gente pode ter orgulho, pode ter esse negócio, mas ao mesmo tempo a gente não está visível para o mundo. A gente não está conseguindo... eu acho que é nesse ponto que eu discordo um pouco, assim, eu acho que a gente já foi muito pior. Mas hoje em dia, isso está mudando e mudando numa velocidade rápida, né? O pessoal da CAT esteve agora no Canadá, eu acho que muitos canadenses estiveram aqui em Startup Summit em virtude disso. Então isso já é uma amostra, né? A própria Pamela me falou assim, cara, os Estados Unidos já está olhando para cá com outros olhos. Essa menina que teve, a Astrid, que é mexicana e que trabalha para uma empresa de Dubai, Juliano, eu já vou levar uma referência diferente de Florianópolis. Então isso são plantios que a gente está fazendo e que uma hora vai... A bola de neve, pelo jeito, começou a rolar, esse elemento. Exatamente. E começou a rolar, e eu sempre também falo nas minhas... onde eu passo, que a gente teve uma outra coisa muito positiva, que nós conseguimos construir uma base sólida. Então não é qualquer movimento que abala, tirar uma pedrinha ali que entendeu? Vai desmoronar, né? Pode vir a bola que a gente não vai estar preocupado. O pessoal fala assim, mas tem muita gente aqui que está trabalhando para Israel, para os Estados Unidos. Cara, que maravilha. Claro. E está consumindo aqui. Sim. Exato, né? Com a história de home office, né? Exatamente. Então, a pandemia
de alguma forma foi muito ruim, mas muito bom nesse aspecto. É engraçado porque, digamos, a percepção do ponto de vista de capital é uma questão de percepção, né? A gente investe e aposta numa determinada coisa porque a gente acredita numa coisa, porque consegue antecipar o que pode ser o futuro, como é que a coisa vai ser construída. E o fato de a gente não ser tão visível faz não vir tanto capital para cá. Na hora que essa bola de neve começar a acelerar, eu imagino que também o capital vai vir a rodo aqui. Sim. Sim, e aí entra muito a questão do poder público para estar preparado para receber uma carga tão grande dessa de investimento na cidade, que automaticamente, quando isso acontece, nós atraímos mais pessoas para estar na cidade. Então, por exemplo, hoje nós temos um prefeito que tem uma visão voltada para o setor produtivo, e que ele sabe da importância da gente ter esse solo bem arado para poder receber esse tipo de investimento. No final não existe dinheiro público, né? Sim, sim, exato. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro que é pago do pagador de impostos. Isso. Então, se você tem uma cidade fraca, e Florianópolis também se destaca nisso, por ser uma cidade receptiva para atividades esportivas ao ar livre, então muita gente correndo, muita gente de bike, trilha, surf. Cara, então a cidade jovializa demais. E quando a cidade jovializa demais, você aumenta a quantidade de mão de obra. Em aumentando a quantidade de mão de obra, a cidade se torna mais frutífera, diminui gasto com saúde, a segurança melhora, muita gente na rua. Esse é um dos pedidos do Topázio, né, pra gente, assim, ó, pessoal, a cidade tem que estar limpa, a cidade tem que estar nos trinques, porque assim, não adianta a gente fazer um movimento de pedir pro cara ir pra rua, e o cara ir pra rua ter lixo na rua, não ter segurança na rua, não ter iluminação. Então... E tem um lado dos valores que eu achei bacana, que o Topázio está puxando, principalmente nas redes sociais, esse lado, tipo, cara, esse aqui não é da prefeitura, esse aqui é de vocês, vocês têm que cuidar também, tipo exatamente. assim. É muito bacana esse lado, porque... Ele divide a responsabilidade. Isso, mas não é questão de dividir, não é só a questão de dividir, é a questão da construção dos valores, né? Eu acho que a gente tem que cultivar isso porque é da natureza da nossa região. O bicho é um fera na comunicação, né? Exato. Vamos ser bem sinceros, ele tá se divertindo horrores. Tá se divertindo? Cara, ele é um cara leve, é muito bom trabalhar com ele, realmente é bacana. É uma visão diferente de um político mais tradicional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jean e com ele, e te afirmo, são dois caras muito acima da média em termos intelectuais. São dois caras inteligentes, só que duas características diferentes. Distintas. A gente já falou que, por exemplo, que é um dos valores é a questão de empreender, de assumir riscos, coisa parecida. O lado de fazer que é limpo, acreditar no futuro. Eu acho que são coisas que a gente pode passar para as pessoas que estão assistindo o episódio. Então, pode chegar e dizer assim, cara, eu posso fazer alguma coisa boa, eu posso participar, desde que os valores estejam corretos. Eu vou sair da prefeitura, eu entrei de uma forma e vou sair completamente diferente, né? Hoje eu tenho uma visão... Que se me perguntarem, Juliano, onde é que tu estava durante a pandemia? Cara, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico. Vocês têm noção a quantidade de porrada que eu tomei? Assim, ó, era inacreditável. Inacreditável. Imagina. Meus amigos que me colocaram lá me ligavam assim, Juliano, eu vou quebrar, cara. E daí, o que tu me diz? Eu não tenho o que te dizer, cara. Não tem. Eu batalhava internamente, fazia parte do comitê de crise, né, naquela época. E, cara, a gente fez quase o impossível. Né? Florianópolis foi considerada uma das melhores capitais, né, no combate à Covid. Mas, cara, muitos amigos quebraram, né? Academias, restaurantes, bares, muita gente quebrou. E pra gente que estava ali no olho do furacão, muito ruim, né? Porque você recebe esse impacto diretamente, né? Cara, foi um negócio que eu me lembro hoje, eu começo a tremer, assim. Foi um momento de vida. Eu não sei se eu vou viver um momento de vida tão tenso, com tanta pressão, como eu vivi naquela época. Às vezes o Juca chega na minha sala, porque a gente precisa fazer... Calma, Juca, calma. Eu já passei problema... Isso, exato. 1000 vezes nada pode ser tão pior. Cara, nada será tão pior. Não, pode falar. Não. Só puxando um gancho ali, né? Porque na pandemia, eu tava do outro lado do balcão. Eu estava com a minha empresa ativa, eu estava empreendendo, e por mais que fosse um delivery, nós tivemos um aumento gigantesco de concorrência. Da gente, tem um delivery e nós lavar água na pandemia, e muito pelo contrário. Claro. Né? Muitos restaurantes foram pro delivery de maneira desordenada, jogando preço lá embaixo. De forma desesperada, né? Gerando no começo as pessoas consumiram muito, absurda. Depois pararam de consumir com medo de... Exatamente. E eu conheci o Topázio em 2020.
E aí foi aí que eu acabei vindo para a prefeitura em 2021. Então, eu sempre costumo dizer que, aquele sonho engavetado veio à tona nessa hora. Mas se eu não tivesse preparado para montar no cavalo encilhado que nem o Juliano montou, de nada teria adiantado. Então, a construção pessoal e profissional que eu tive de 2017 para frente foi algo que foi transformador e realizador para que eu buscasse esses objetivos hoje em dia e chegasse na frente do então vice-prefeito, a gente trocasse uma ideia ampla, gerasse uma afinidade que dali para frente só aumentou, eu entrasse no governo, para poder buscar um sonho antigo, acabei vendendo a minha empresa, apesar de que eu ser daquelas pessoas que pensem que nós não devemos viver da política, mas sim estar envolvido com ela. Futuramente vou empreender, tá na minha veia. Não, o seu sonho era ser prefeito, falasse para mim. Mas independente, isso é paralelo, são coisas paralelas. Mas até ser vai um tempo. Exatamente. Precisa sobreviver. Claro, porque assim, eu volto à frase que eu falei antes, tu precisa estar na política, mas não necessariamente viver dela. O Topazio não é empresário, não é prefeito. Claro. Então, o empreendedorismo nos mantém a chama viva, que é algo sensacional. É um legal esse site, né? Digamos, a gente fala muito de políticos profissionais, né? Digamos que ele fabrica uma história de vida totalmente para chegar e se aproveitar do Estado, de certa Senadores forma. por vários anos. Isso. E é parecido com professor também, né? A gente tem professores que teoricamente nunca tocaram digamos, o médico nunca foi médico ou coisa parecida. Tipo, porque tá dando aula só direto, né? E tem esse lado, né? Você chegar e se você não tocar na vida real, como é que você está fazendo um bom papel cuidando de outras coisas? Eu sou da opinião e eu tive essa sorte na minha vida de eu ter uma empresa, eu ter trabalhado no terceiro setor, ter tido essa experiência na vida pública, porque eu consegui olhar sobre várias óticas diferentes. Mas eu ainda mantenho uma opinião que o cara só conhece alguma coisa da vida quando ele paga um funcionário. Quando você emite um boleto, 20% daquele boleto já fica para o governo, depois você paga os seus funcionários, paga o teu custo, e quando você vai lá olhar... Vai descascando a fruta. Vamos ver o que sobrou, e ele olha 0 na conta. Às vezes aí negativo. Naquele momento ele assim, cara... É difícil. É difícil. Claro que é. Então aí é que a gente tem que dar valor para o nosso empreendedor. Porque esse cara é o que gera valor para a nossa sociedade. E segue brigando, né? Tem um outro lado, assim, que é interessante, puxando esse gancho, e a parte da comunicação, porque Floripa tem a característica de... É uma capital, mas ainda todo mundo se conhece, né? Assim, você tá uma pessoa de qualquer pessoa em Floripa, Tu nasceu aqui? Não nasci aqui, mas eu vim em 99 para cá. Eu nasci aqui, eu posso testemunhar isso. Cara, a gente já não conhece mais ninguém na cidade. Não conhece mais ninguém. Hoje, eu saía com a minha mãe de mão dada com 7 anos, a minha mãe andando na rua, meu pai era contador geral do banco, a mãe saía na rua, oi, pô, como é que tá o Valmir? Como é que tá? Sim. Hoje em dia você vai no centro, você não conhece mais ninguém. Minha mãe era bem assim também. Quem é a mãe dele? Eu conheço. Mas assim, é o Ferrari da fulana, né? É o Fábio da fulana. No meu caso era o Juliano da Tânia. Mas se permita discordar, cara, apesar da cidade ter crescido bastante, Floripa ainda continua tendo 3 pessoas. Eu, tu e alguém que a gente conhece em comum. Cara, isso em Floripa nunca vai mudar. Eu levantei esse ponto porque a gente fazendo podcast, 350 episódios, a maior parte deles com pessoas daqui. Então eu brinco com o Ferrari que a gente tem o mapa das panelinhas de Floripa. Tem. A gente sabe exatamente quem são as panelinhas, quem é amigo de quem, quais são os grupinhos. O que é panela? Não sei o que. O clubinho, bota o dedo aqui, Juliano. Daí. E o exemplo claro dessa mesa, tá aqui nessa mesa, porque antes de conhecer o Jimmy, eu conheci o pai dele. Exatamente. Então, já tem 3 pessoas. Antes de conhecer o Juliano, eu era amigo do sobrinho dele. Isso. O Ferrari ainda não... Mas com certeza vai ter. Vai ter. Então, Floripa ainda é muito pequena. É isso. E a gente teve essa visão de olhar as panelinhas jogando pra plateia, e a gente começou a perceber o seguinte, cara, que tem os grupinhos, só que tem uma coisa muito legal acontecendo naquele grupo, por exemplo, a galera mais de arte, tá fazendo uma coisa muito massa.
só que não tem nem ideia do que a galera de tecnologia tá fazendo, que também é muito legal. E as pessoas parecem que não se falam. Daí tem os outros caras que subiram o Everest, no outro grupo de gente que curte esportes. Eu também sinto falta que existe uma comunicação interna na cidade. A gente poderia falar mais entre si. Não, eu concordo contigo. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir a Austin, nos Estados Unidos, no Texas. Para o SXSW. Conhecer o SXSW, que tem muito essa característica que você está falando. E nós somos num conjunto aqui de empresários da cidade, presidentes das associações, enfim. E nós voltamos de lá com a convicção de que nós tínhamos que trazer o SXSW para Florianópolis. E aí nós convidamos a Tracy, que é a CEO do SX, para vir a Florianópolis. Cara, a gente quer comprar o royalty do SX para trazer para cá. E aí a gente trouxe ela, nós passamos 2 dias inteiros visitando a cidade. E nos incomodou porque ela fazia muito pouca pergunta, assim, ela, bom, legal, pô, e no final, assim, tá, Tracy, o que né, que tu acha rolando? que Vai rolar ou não vai rolar? Desembucha. tu acha que dá de trazer o SX, cara? E pra nossa surpresa, ela olhou pra nós e falou assim, ó, cara, eu tô aqui pensando por que vocês precisam da gente. E aí todo mundo se olhou, que é aquela visão de cachorro, né? Sim, claro. Cara, vocês têm muito mais atratividades que Austin tem e, cara, eu não tô entendendo. Vocês estão querendo me humilhar, me trazendo aqui. 2 horas depois que ela foi embora, a gente tomou a decisão de criar o Floripa Conecta. Sim. Né? Então o Floripa Conecta tem essa pegada de fazer essa transversalidade entre os povos, né? O pessoal da arte, o pessoal da música, da gastronomia, da inovação, fazer isso se cruzar de alguma forma. E isso ainda, a gente recebeu os primeiros números hoje aqui, muito bons. O objetivo é esse, né? O pessoal de cinema, eu tenho muito contato com o João Roni, não sei se vocês conhecem. Então o João Roni é um cara de referência na parte cinematográfica da cidade. Legal. Pô, Juliana, a cidade tem tudo para atrair investimento na área de filmagens e filmes. E nós estamos com ele também. Pois mas a gente tá falhando em alguma coisa nesse ponto, cara. Porque a gente falou naquela turma do Reis do Nada, falando coisa assim, pô, cara, meu mal... Laurinho, meu amigo. Pois é. Aí ele falando assim, cara, meu mal público é de São Paulo. Assim, cara, como é que pode isso? Mas eu acho que a gente não tá falhando, Ferrari. Eu acho que é uma caminhada também. É um processo, é uma processo. escada que a gente está subindo. Imagina se a gente virasse a chave e trouxesse tudo ao mesmo tempo para Floripa. A cidade não ia comportar. Então, é bom que a gente esteja subindo degrau a degrau, porque assim a gente consegue ter um crescimento sustentável. A gente não consegue virar a chave e trazer tudo ao mesmo tempo. O que tá para acontecer em Floripa, assim, na visão de vocês? Que próximos anos, assim? O que vai rolar de impacto na cidade? Que vocês acham que é factível? Sei lá, a SC401 vai virar uma avenida que nem a Faria Lima, cheia de prédio de fora a fora. Já tá ele jogando verde pra gente. Já tá. Eu sabia que esse momento ia chegar. A gente vai ter uma marina na beira-mar. A marina especificamente, desde que eu fui convocado... Ele não gosta que chame ele de pai da marina. Mas Marina. O Juliano é o verdadeiro herói dessa história inteira. Não, vou ser herói quando sair, né? Pai de menina, pai da marina. Por enquanto eu sou vilão. Quando botaram o ovo. Por enquanto ele é um mentiroso. Porque ainda tem gente que não acredita. A marina é um caso, né? Para você fazer um empreendimento de 440 mil metros quadrados num dos maiores cartões postais da cidade... Metro quadrado mais caro da cidade. Cara, não é um negócio simples. Sim, não é um negócio simples. E eu tava, por coincidência, ontem eu dei uma... Não foi uma aula, mas eu fui palestrar pro pessoal da 9ª fase de administração na Federal. E me questionaram muito, você que é o responsável pela Marina e tal, e nos conte como é que é a negociação. Terrível. Terrível. Eu pensei que ia falar do hospício de novo. Quase. Similar. Eu tenho que negociar com o Tribunal de Contas, eu tenho que negociar com o SPU, eu tenho que negociar com o IFAM, eu tenho que negociar com a Marinha, eu tenho que negociar com o IMA, eu tenho que negociar com os meus técnicos dentro da prefeitura. Então não é um trabalho simples. Estava falando que nós vamos dar entrada provavelmente no pedido de lei daqui a algumas semanas. E nós vamos ter algo em torno de 1.500 páginas de projeto escrito. Nossa, só de licenciamentos ambientais. É uma loucura.
É uma verdadeira loucura. E o pessoal, toda vez que me encontra... E aí, Juliano, e a Marina? Sai ou não sai? Louco pra que eu diga, cara, não vai mais sair. É louco que... Não, e a galera te pergunta como se estivesse fazendo uma piscina na casa de praia, né? Exatamente. Tipo, Eu vou sai a fazer uma piscina churrasqueira lá atrás. Exato. Cara, não é um negócio fácil, né? E você negocia com um, negocia com outro. Eu tenho que negociar com o próprio concessionário que ganhou, né? É uma empresa de Cascavel. Então, cara, é macrodrenagem, é climatização, é aterro, é bota fora, é ambiental. Cara, é um mundo... Aves assim, migratórias. cara, é um mundo... Meu Deus. É um mundo maluco. A vantagem é que nós já temos a LAP, né? Que é a licença ambiental prévia, que é a coisa mais difícil de você ter num projeto como esse. Então, o próprio IMA já falou assim, não, Juliano, o empreendimento é ok, do ponto de vista ambiental não há óbices, só que uma coisa é eu ter isso, outra coisa é começar a obra. Claro, claro. Né? E agora a gente está no processo de construção dos projetos complementares, aí envolve um detalhamento muito maior, né, por parte da... Até pela logística da cidade também, porque imagino que essa é uma obra no coração da cidade. Sim. Então, se não for uma estratégia logística bem organizada, Sim, a sim. cidade para, né? Mas até para isso ela foi planejada exatamente para o local que ela está. Perto, por exemplo, do terminal, na frente das principais avenidas. Não, eu digo que durante a chegam no obra, centro. né? Durante Ah, a obra. sim. Durante a obra, né? Não, a nossa intenção é que a obra cause o menor impacto possível. Né? A gente tem, claro, estudos e planejamentos para que isso aconteça. Né? Eu imagino que demora bastante tempo, assim, para construir. 2 anos e meio a gente está estimando para... 2 anos e meio. Mas o principal, assim, que é o mais impactante, que é quando você precisa aterrar, né, e botar as pedras ali para fazer os entroncamentos, a gente os engenheiros estão estimando algo em torno de 3 a 4 meses. Então esse é o principal impacto que a gente vai ter. Esses 3, 4 meses vão ser Mais críticos. vão ser um pouquinho mais críticos, mas aí claro que existe todo um planejamento, Claro. um faseamento da obra, enfim. A experiência aqui de Florianópolis é mais complicada por ser Florianópolis ou é uma característica do Brasil? Não, aqui em Florianópolis eu acho que tem um cunho especial, que os ambientalistas eles são muito burocráticos. A minha experiência, eu tenho contato com muitos secretários de outros estados, né? E eu sempre brinco, Florianópolis isso é porque tu não conhece Vitória, isso é porque tu não conhece São Paulo, isso é porque... Então é difícil da gente dizer, né? É difícil de nós falarmos isso. O Ministério Público cumpre o seu papel e não tem como ser diferente. São visões diferentes, mas cada um no seu, né? Cada um no seu papel. Da parte do executivo a gente quer executar e da parte, né, Eles têm que fiscalizar. Tem que fiscalizar e tomar todos os cuidados. E nós, talvez essa seja a obra que nós vamos fazer, que seja a mais bem estudada, a melhor licenciada que nós teremos. Ontem eu estava na semana... Caxias, a gente é bem Caxias. É. Que eu vejo E por isso que está demorando tanto. Pois mas eu vejo para um Camboriú, a velocidade de mudança lá é muito drástica. De fazer o aterramento lá, né? Porque é um pouco outra diferente. cidade. Eu sei que Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas é outra cidade, né? Estamos falando de 8 km de orla, ponto. É uma rua daqui, é uma beira-mar. Só que assim, aqui quando a gente pega Florianópolis, por ser uma capital, todos os órgãos fiscalizadores estão aqui, Tribunal de Contas está aqui, Ministério Público está aqui, a sede deles está aqui. Então qualquer coisa que se faça tem que ser muito bem alinhado com eles, né? E tudo que vai dentro da legalidade tende a demorar um pouco, mas que sai com perfeição. Sim, fica né? Para nós consolidado, não termos problemas lá na frente. Né? E se a gente pegar aqui, de 2016, 2017 para cá, a cidade é outra. A cidade voltou a crescer numa velocidade que impressiona as pessoas. Né? A gente teve ali anos que Florianópolis, meu Deus, nada acontecia. E agora as coisas, vocês veem acontecendo. Sim. Né? A gente vai ter a Marina agora, que vai ser um divisor de águas gigante da nossa cidade. Eu acho que é o grande abre-alas para nós recebermos cada vez mais grandes investimentos. Nós tivemos um aeroporto que por muito tempo parecia um ponto de táxi, hoje concedido para iniciativa privada, é o melhor aeroporto do Brasil, 3 anos seguidos. O próprio aeroporto, ele ajudou muito, né, nessa concepção das pessoas. Cara, mas não dá nem acreditar que aquele aeroporto é do Florianópolis. As pessoas, quando chegam ali, elas têm orgulho da cidade, né? Sim, e elas começam a compreender o seguinte, cara, o dinheiro privado... Sim. Ele funciona assim. E tem outro lado, a sensação de que dá pra fazer, dá pra fazer, tem claro. como. Tem como que é uma loucura, né? Eu podia ter sonhado, não podia ter ficado acanhado, com medo de fazer coisas legais. Sem dúvida. Ontem eu estava num evento na Assembleia Legislativa e o Juliano, meu xará, que é o superintendente da SPU, ele até citou a Marina como exemplo, né? Ele falou assim, olha,
se todo mundo seguisse os caminhos do secretário Juliano, tudo seria mais fácil, porque é uma referência, porque nós conseguimos construir uma saída para o empreendimento. Porque hoje o que acontece na grande maioria é que as coisas acontecem, os órgãos que são os fiscalizadores daquele tipo de empreendimento não são avisados, aí quando vai começar a obra, não pode porque, cara... Não falaram comigo? Não falaram comigo. Faltou falar comigo. Então, e não é nem questão de vaidade, é questão de legislação mesmo. Sim. O prefeito Topazio toma muito cuidado com essas coisas, né? Assim, vamos fazer dentro do que é... Do que manda o figurino. Mas só que demora. Sim, não é um negócio simples. Eu só fico agoniado que minha leitura que daqui a uns 10, 20 anos o negócio vai acelerar. Assim, eu fico preocupado que a gente vai fazer uma marina todo ano. Tipo assim... Não, eu acho que a gente ganha outros equipamentos. Eu acho que o mercado regula. O mercado vai regular. Né? Eu tenho uma sensação que tem um processo de aceleramento de todo o processo de evolução da cidade, né? Digamos. Eu tenho um amigo, como é engraçado a perspectiva de cada um, né? Eu tenho amigos que brincam comigo assim, 7 anos estás trabalhando nisso, tá na hora de sair. Né? E tem gente que acha, não, que tá muito acelerado, precisa ter mais discussão. É mesmo? Cara, discussão. Mas imagina, Juliana, é um projeto de vida, né, cara? É uma obra que é um impacto... Para quanto tempo isso vai ficar ali, né? Isso 30 anos, a concessão é de 30 anos. Mas muita gente fala que a Florianópolis está no limite e, teoricamente, a coisa vai caminhar para Palhoça, São José, não sei o quê. A grande Florianópolis vai crescer muito. Sim, mas eu sei que vai, mas, digamos, a gente pega a referência de Manhattan, por exemplo, que o negócio ficou gigante de forma descomunal, assim, né? Mas todo mundo quer ir para lá visitar, né? Pois mas será que existe essa dicotomia entre, digamos, não, a gente tem que cegar e quer congelar Florianópolis para deixar espalhar para fora, ou a gente vai ter que chegar e quer segurar? Eu te faria uma seguinte pergunta: tem como controlar isso? O crescimento ele acontece, a gente não consegue colocar uma catraca na entrada da cidade e impedir que as pessoas entrem. Mas será uma boa ideia? Por exemplo, passaporte da ponte, passaporte na ponte, só manezinho agora. Seria bom, mas não dá. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente tem o sul da ilha inteiro para se desenvolver, só que a gente precisa estar preparado. A gente precisa de saneamento básico. Hoje a Casan provê 0% de saneamento na região, então o sul da ilha ainda tem muito para ser explorado. A cidade ela tem pontos para crescer, a própria verticalização da cidade é a saída que nós temos até para baratear o custo para se morar em Florianópolis. Hoje, querendo ou não, é um custo caro. A gente pega, por exemplo, a raça que morava no centro antigamente, as pessoas ali de 26, 32 anos que tiveram que sair de casa, eles com certeza não conseguem mais morar no centro na sua maioria. Estão morando em Biguaçu, em São José, no Estreito, em outros pontos, porque o centro acabou ficando muito caro de se morar. Então, a verticalização vai acabar trazendo mais equilíbrio para isso, só que a gente tem que ter uma cidade preparada. Como é que vocês veem a evolução no processo de transporte então, na cidade? A gente não vê muita evolução sobre esse ponto de vista, né? Digamos, carro voador da Embraer. Vai ter o carro voador, vai ter os Evtons. Vamos fazer metrô, fazer debaixo d'água, fazer metrô de superfície. A gente tem aquele discurso sempre de fazer o transporte marítimo também. Queres que eu fale a minha visão ou o que está acontecendo? Porque na realidade, se a gente chegar e começar, digamos, daqui a 10, 20 anos, a gente tiver um crescimento, uma migração de gente com muito dinheiro aqui para essa cidade, como é que a gente vai fazer para lidar com isso tudo? Então, eu tenho uma visão meio futurista, né? Eu acho que a gente deveria fazer um metrô de superfície do centro até o norte, do norte até o sul e do centro até o continente. Mas só que não é tão simples assim, né? Não é só tu levantar os pilares ali na SC401 e tocar um metrô ali por cima. A gente tem um secretário... Parece simples para mim. A gente tem um secretário... Depois da Marina, esse vai ser o próximo projeto. O papel aceita qualquer coisa. A gente tem um secretário de Infraestrutura e Transportes agora que é muito competente, o Rafael Rani, né? E eu estava trocando uma ideia sobre isso, né? Por exemplo, integração entre os municípios da Grande Florianópolis. Para o cara que empreende, cara... É difícil tu conseguir contratar mão de obra, por exemplo, do cara que está no Estreito, contratar um cara da Palhoça, por exemplo. Sim. Então, a nossa cidade... Ele tem que ir até o centro para voltar para o Estreito. A nossa cidade, ela precisa pensar nessas integrações de modais do ônibus, primeiro, né, entre as cidades, para te favorecer as pessoas que querem trabalhar e as pessoas que querem contratar. Porque hoje é complicado, a nossa cidade tem uma estrutura voltada para fazer essas integrações, só que não é aplicado. A Ponte Luxo foi preparada para ter um trem de superfície, né?
A Silus foi construída com um trilho, não foi? Eu acho que ela ela suporta pelo fato de que o treino de superfície, o movimento dela é frente e trás, né? Mas eu acho que Então, já existia uma visão de, teoricamente, a gente ter transporte. Eu acho que ela suportaria sim, tá? Eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu acho que sim. Mas é o ponto, não teria como fugir de chegar e ter um mecanismo de transporte ultra rápido, de trem e coisa parecida, para chegar e fazer esses problemas que você está falando. É que nós temos várias frentes, na realidade. São vários estudos diferentes. Tem gente que prima pelo metrô subterrâneo, impossível, né? A ilha não comporta a geografia da ilha. A gente cava meio metro e vai encontrar Vem água, lógico. Mas é por isso que eu falo Bem que podia ser petróleo, né? Vai ser debaixo d'água. Metrô de superfície é uma alternativa, melhorar com BRTs, né? Com áreas de trânsito rápido. Temos agora uma alternativa de construção de teleféricos, que também eu acho que a gente teve uma experiência agora, estivemos em Medellín recentemente. Teleférico transporta muita gente? Ou... Bastante gente. E em Medellín nós temos lá 80% de Medellín é área de favelização, né? E às vezes você anda 2 horas dentro da favela para chegar em casa. E por que Medellín melhorou a sua condição? Muito em função da implantação dos teleféricos. Então humanizou muito e o cara chega mais rápido ao seu destino, né? A área mais centralizada da onde está você poderia ir ali da Trindade até o centro com teleférico, por exemplo. Né? Então, e é muito mais fácil fazer um túnel no meio do mundo. Mas como é o teleférico, tipo, é cabine ou cadeira? Não, é cabine. Cabine. Não era aqueles de Bariloche, calma. Não, sei, não é o do Parque Tupã. Eu estou tentando imaginar o que vocês estão pensando aqui. Cabine. Tá, a gente está analisando uma alternativa ali e tal. Tem uma certa coerência, mas ainda sobre análise. Então tem diversas funções aí que a gente porque a gente, de certa forma, o pessoal fala que a quantidade de carros em circulação da cidade cresce 10% ao ano, se eu não me engano. Florianópolis hoje é a capital com mais carros per capita do Brasil. Porque a gente não tem alternativa que é viável, de certa forma, né? A maior parte das pessoas não consegue confiar no ônibus ou o Uber ou coisa parecida. Eu acho que é um pouquinho mais que isso. Eu acho que é um problema cultural do manezinho da ilha também, né? Eu acho que, talvez não seja só do manezinho, seja do brasileiro, de querer parar sempre. Se tem uma farmácia, eu quero parar na frente da farmácia. Na farmácia. Se eu parar 15 metros na frente, eu já xingo. Quem tiver que xingar porque não tem um estacionamento. A gente sentiu isso quando a gente fez ali o binário? A ciclovia da Esteve Júnior. Né? Um monte de gente chegando, acabaram com o meu estacionamento, tal. É isso, o cara não consegue estacionar 500 metros próximo. Sendo que numa cidade inteligente, tu preza justamente ao contrário do carro, né? Tu preza pelas pessoas. A gente mantém, no nosso modo de fazer gestão, o cidadão no centro das decisões. Então tu precisa privilegiar o pedestre ao invés do carro. A gente teve um exemplo muito bom agora no binário. O binário ali do Pantanal e da Cachoeira era um dos maiores gargalos que nós tínhamos na cidade, sendo que passavam por ali diariamente 60 mil carros. Então tinha muitas pessoas reclamando, mas agora eu vou ter que vou ter que ir a pé pra padaria, senão eu vou ter que dar uma volta gigante. Que bom, tu vai viver mais, né? E assim, foi um problema que a gente solucionou ali de uma maneira que parecia impossível. Não porque tem que duplicar. Cara, mas olha só o custo de uma duplicação para te fazer uma desapropriação. Sim. Então tu incentiva as pessoas a irem a pé. Agora ali, por exemplo, o calçadão do João Pinto, a gente está fazendo análise também na Tiradentes para ver se nós fechamos a rua, transformamos em calçadão também. Eu acho que os bolsões de estacionamento eles são necessários, mas que se integrassem com outros modais de mobilidade, tipo com patinete, com bicicleta, mais afastados da cidade, para que o cara pegasse ali na frente e chegasse rápido. Tem cidades em nível crítico, por exemplo, acho que Nova York está fechando uma parte, se já não fechou, e tem pedágio. O nosso secretário de planejamento, Michel Mitchell, ele tem uma tese que eu acho bastante interessante, que são as principais vias da cidade permanecerem abertas, né? Então, quando a gente fala vias, a gente imagina assim, uma Rio Branco, Mauro Ramos, os Marcunha, essas vias de maior impacto estarem mais abertas e as de menor impacto você vai enxugando, você fechar, né? Para que tenha menos rodízio de carros dentro da cidade, né? Deixa eu pegar no pé no assunto do ônibus. Eu tive experiência, fui na Europa lá e, a linha de ônibus estava tudo no Google Maps. Eu conseguia chegar e verificar quais são os horários. O ônibus está 2 minutos atrasado no Google Maps.
E eu pagava, eu chegava e encostava o celular para aproximação. Não comprei ticket, não comprei nada, não sei o quê. Eu fiquei assim, cara, mas que experiência única. Tipo assim, eu nunca fui nessa primeira cidade, usei o ônibus sem nenhuma dificuldade. Ah, mas veja bem, nós não estamos tão atrás assim também. Aqui a gente tem um aplicativo chamado Floripa no Ponto, que tu baixa, tu vê todo o trajeto do ônibus, todos os horários. Mas lá também tinha um aplicativo, só que eu não baixei, porque eu não achei conveniente, entendeu? Eu achei engraçado porque, digamos assim, eu saí literalmente do negócio e estava usando o sistema do ônibus sem conflito, entendeu? Não tinha E assim, aqui já tem alguns estudos junto ao consórcio Fênix para a gente estar fazendo essa questão do cartão no celular, dar uma bipada ali. Pois é. Para ter cartão de crédito, cartão de débito. Até na época, há uns 1 ano e meio atrás, eu falei pro Michel, pô, Michel, eu vi que estão testando essas soluções aqui de crédito e débito, por que a gente não coloca aqui também? E ele falou, lógico, a gente está fazendo alguns estudos aqui, isso vai acontecer, mas a gente precisa ver as questões contratuais ali e tal, mas fica tranquilo, essa ideia é muito boa e a gente tá pensando nela com carinho. Sim, sim. Então é uma tendência já. Porque, na verdade, a coisa fica tão conveniente, de certa forma, que convida a pessoa a usar, né? Sim. Pô, eu só não entendi como é que tu pegava as informações no lá. Google Maps. Google Maps, tu procura lá o roteiro. No próprio Google. Google Maps, ele dá o roteiro, ele já bota lá, ele tem integração pela API, o tem próprio bonde, Google tem acesso. Tudo, Tem ele dá todas as alternativas possíveis. É melhor pegar o tram, melhor pegar o ônibus, melhor não sei o quê. O Google calcula tudo sozinho. Pô, legal. Eu achei muito doido, tipo assim, eu não baixei nada, não instalei nada, não sei só o quê. Botar o Floripa no ponto no Google, ver o que tem que fazer pra fazer isso. É isso. Eu fiquei chocado que pareceu tão simples. Claro que vai querer. Claro que vai querer. Porque assim, hoje a nossa vida ela tá baseada no celular. Sim. Hoje a gente não anda praticamente nem com carteira. Tipo, com dinheiro físico, nada. Então, tudo tá voltado para tecnologia mobile. Sim. Isso. Eu fiquei chocado sobre esse ponto de vista, né? De chegar e não ter obstáculos para utilizar o sistema da cidade. Não, isso aí é bem legal mesmo. Acho que a gente consegue dar uma conferida lá. Onde que o pessoal que está acompanhando consegue ver o que está acontecendo na secretaria, ver o que vocês estão fazendo, como é que tá... Tem alguma estratégia de comunicação em redes sociais, essas iniciativas? Bom, é só me seguir no Instagram, né, pessoal? @Juca Martins. Conta pra mim esse teu perfil de comunicador aí. Sempre foi assim? Dá pra editar, não? Vamos botar na descrição, Juca Martins. Então, eu sempre fui muito ativo nas redes sociais, né? Até desde a época que tinha empresa, tudo. Né? E assim, a forma como tu se comunica com as pessoas, hoje em dia, diz muito sobre quem tu é e do que tu quer fazer. Né? Então, desde que eu entrei na prefeitura, eu trouxe isso para o que eu queria desmistificar, que as pessoas... A gente sofre um preconceito, porque quem trabalha no setor público não trabalha, é mandrião, não sei o quê. E aí eu pensei, cara, eu vou chegar para fazer a diferença de fato. Então eu comunico diversas ações que a cidade passa, né? Faço sugestões ali, que nem vocês comentaram, da granada lá no antigo Procon. E uma cidade inteligente, ela tem que ser assim, porque não adianta tu fazer muitas coisas se tu não sabe se comunicar com o cidadão. Então esse é um dos pilares para se ter uma cidade inteligente. Tu saber a comunicação certa com o teu público-alvo e eles saberem o que tu tá fazendo e o que tá acontecendo na gestão. Tá disputando com o Topaz ou não? Não. Eu vou colocar meu nome à disposição para ser vice, Juliano. O que tu acha? Eu não acho nada, cara. Pelo menos a parte de comunicação. Eu não tô em posição de achar nada. Não, e assim, por eu ser muito próximo dele, lá atrás, quando ele era vice, eu cobrava bastante ele. Pô, Topaz, tu precisa se posicionar. Precisa criar um corpo dentro da rede social para as pessoas te conhecerem. E ele era muito envergonhado na frente das câmeras. Ele não parece envergonhado, ele não parece. Exatamente. É porque é um processo natural, sabe? Claro. Conforme tu vai fazendo, tu vai se habituando. Então, até no começo eu gravei alguns vídeos dele. Ele recebe muito carinho do público também. Eu acho que isso motiva. Né, vai estimulando, ele vai entendendo que... Agora o pessoal está cobrando já, que ele forma faz. De comunicação. Do ponto de vista da secretaria, nós temos os nossos Instagrams, né? A própria prefeitura, os canais de comunicação da prefeitura são muito ativos. Muito ativos, é uma quantidade de público enorme. Cada vez que a gente impulsiona alguma coisa pela prefeitura, o número de acessos é um negócio extraordinário. Então, acho que esses são... A construção da Marina vai ter algum Instagram que a gente pode seguir para como acho que já tem, né? Já tem um acompanhamento lá pelo site PMF-SC-Gov.br. Lá dentro /, eu acho que se não me engano é Parque Marina, mas tem um link especial lá
e tem um hot site que fala tudo, todas as etapas que a gente está cumprindo. Porque a gente vai adorar visitar aquele negócio o tempo todo, com a Meu construção. Imagina. Eu mesmo vou estar lá direto aqui. Fazendo Fazendo story, stories, né? Fazendo story, Porque reels, eu- gravando tudo lá. A ponte Estilo Luz eu ficava visitando, pô, mas não dá pra entrar, eu ficava raiva, tipo, a ponte que tava terminando aquele Eu negócio. tive Uma a vez eu cheguei a oportunidade de invadir a- entrar, Chega né? a se invadir. Cheguei a Eu invadir. tive a oportunidade de ir durante 3 oportunidades, enquanto ela estava em obra, assim, fui lá dentro mesmo. Cara, era um negócio sensacional. Eu quero fazer tour dentro da Marina quando tiver construção, cara. Tem como? Fazer tour guiado, botar o capacete lá de proteção. Que Vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito. São místicas da cidade que a gente precisa ver pra crer, né? Sim, a Ponte exato. Estilo Luz. Cara, eu achei que na minha vida a gente nunca mais ia passar na Ponte Era uma Estilo lenda, Luz. né? Claro, e aí do nada, Ponte Estilo Luz inaugurada. A Marina também. Há quantos anos a gente fala da Marina aqui na Beira-Mar, né? 30, 40 anos. É, Beth imagina. Stodic publicou, Ah. acho que uns 40 anos atrás. Tá saindo, tá Tá saindo. saindo, Marina. Tá saindo, agora vai. É, isso aí. e assim são coisas que a gente precisa tocar pra ver se é verdade. É que nem é por isso que a gente brinca, né? O Juliano até então é o mentiroso da história. Porque muita gente ainda não acredita de fato que vai sair. É, mas quando sair, vai ser a maior virada de chave da cidade. Sensacional. Eu nunca. Eu acho que é muita presunção a gente achar que a maior virada, né? Porque eu acho que a maior virada tá em muitas coisas que a gente não percebe. É. Eu acho que essa questão de inovação que a gente está vivendo, né? De um monte de gente vir morar para cá, pessoas com uma cabeça boa, que tem uma condição de vida melhor, que elevam o nível da cidade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. A JBS está construindo um centro de pesquisa no Sapiens Park, né? Que ela vai transformar uma célula do boi em uma picanha, em 4 meses. E não é a do Lula, pessoal. Né? Então, porque existe uma tendência mundial de que diminua a quantidade de bois, né? Desse tipo de atividade, e comece a se construir a carne através da célula animal. E eles vão repatriar 100 cientistas brasileiros que estão espalhados pelo mundo para trazer para a cidade. E eles abriram um processo interno dentro da JBS. Mais de 500 inscrições para virem morar aqui. Então, veja que olha o capital humano que quer vir para Florianópolis, né, com uma condição financeira razoável. Um cara desse não é um cara meia sola, como a gente fala, né? Então, essas coisas é que vão dando para a gente. E a gente aqui está numa conversa de 1 hora e meia, a gente não consegue explorar tudo o que está acontecendo. Não, com né? certeza não. Então, Tem até um exemplo, né? Eu ficava mais à frente da questão do governo digital nos primeiros 2 anos na prefeitura. Aí teve a reforma administrativa, o Juliano me convidou para trabalhar direto com ele e acabei aceitando o desafio. Mas eu recebi na secretaria o Eduardo, que era o head governamental da Amazon no Brasil. E ele era paulista, só que na época da pandemia ele chegou e se mudou pra Floripa, do nada. Sim. Ele tava com a mulher lá em Ilhabela, aí a mulher dele virou, irmão, pandemia, vamos ficar em São Paulo aqui, a cidade muito tumultuada, vamos pra um lugar mais tranquilo. Por que a gente não vai em Floripa? A gente tá aqui em Ilhabela também, é uma ilha, a gente gostou, vamos pra Floripa. Eles voltaram pra São Paulo, fizeram as malas, vieram, alugaram uma casa em Floripa, passou umas 3 semanas, daqui a pouco liga o CEO da Amazon no Brasil. Ô Edu, o que tá acontecendo, cara? Nunca mais te vi no escritório. Então, chefe, queria te contar uma coisa. Me mudei pra Floripa. Aí ele assim, mas como? Não, mas fica tranquilo. Pô, Floripa é 1 hora de viagem de São Paulo, é pertinho. Às vezes é mais fácil tu sair de Floripa e ir para São Paulo do que tu se deslocar de São Paulo para outro bairro. Então, ele vai 3 vezes por semana para São Paulo. E ele conta, né? Eu volto até amando mais a minha mulher. Sim. Então, Floripa tem dessas peculiaridades, geralmente né? é assim. É isso aí. Obrigado pela vinda de vocês aqui, pelo papo. A gente vai deixar os links aqui na descrição para o pessoal poder acompanhar os seus conteúdos lá, o que está acontecendo na secretaria. O pessoal vai te mandar um monte de direct lá no Instagram, Juliano, para te falar assim, ó, posta conteúdo aí. A loucura só vai aumentar. Eu quero ver a ponte, mostra a ponte, não, ponte não, a mostra Marina. a Marina. Cadê a mostra Marina? A Marina já tá pronta? Mas é isso aí, muito obrigado pelo papo, sejam sempre bem-vindos aí a voltar. Pô, show de bola. Foi muito legal poder estar batendo esse papo com vocês e uma honra estar dividindo esse programa com uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida aqui, uma pessoa que eu conheci há relativamente pouco tempo, mas que tem sido um dos meus maiores professores do dia a dia aí que eu tive a oportunidade de ter contato.
Eu agradeço aí o convite, a gente está à disposição, né? Quando quiser bater um papo lá e tomar um café com a gente na secretaria, dele de Portas Abertas. É isso aí, mas que a minha rua tá com um problema na ponta. Já é na posse lá. Lâmpada queimada. Entra na fila. É isso aí, muito obrigado, então. Mas aí manda pra mim que eu resolvo. É isso aí. É isso aí, sigam lá, @Juca Martins. É isso aí, muito obrigado então a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se. Nós também estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, em vários lugares aí para você consumir. E no Instagram e no TikTok a gente libera os cortes com os melhores trechos dos papos que a gente realiza aqui. São 350 episódios de conteúdo de qualidade com pessoas que são 350? A gente 350. Produziu mais 20 agora, recente. Sim, exato. A gente tá indo, né, Ferrari? Em busca do episódio número 1000. Vamos ver o que chega primeiro. A Marina ou o episódio 1000 do Jogando Pra Plateia? Tá lançado o desafio. É isso aí. Muito obrigado aos nossos apoiadores também, ao Lid Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, ao Danco e à doutora Rebeca Heisen, que ajudam a gente a viabilizar esse projeto. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia, gente. Falou, tchau, tchau. Tchau.